nós vamos estudar a respeito sobre profetas. São vários tópicos e nós queremos ser claro e pedimos a Deus para iluminar a cada um. E é bom que você conheça a sua Bíblia e tenha a sua fé bem firmada biblicamente. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos inclinar nossas frontes e orarmos ao Senhor. Pai bendito, santo, Pai querido, queremos lhe agradecer pela oportunidade que temos de nos reunir desta forma em torno da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor abra o entendimento de todo o Teu povo para compreender as Escrituras. Abençoa cada um deles, faça com que cada lar seja, Senhor, uma bênção, que haja uma atmosfera cristã e que o Senhor possa edificar o Teu povo e com tudo isto trazer o Teu povo, cada um mais para perto de Ti. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos nesse estudo que vamos iniciando hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, o nosso estudo é sobre profeta. E vamos começar com este tópico. O que é um profeta? O que é um profeta? Um profeta é o homem a quem Deus usa para comunicar os seus desígnios. Um profeta é aquele que tem de Deus ao conhecimento, ele pode predizer acontecimentos futuros por inspiração de Deus, ou Deus vem verbalmente e fala para ele. E um profeta até mesmo ele pode conhecer o segredo dos corações. E isto é o que é um profeta. Então não é qualquer um que pode ser profeta. A pessoa já nasce, é um profeta por nascimento. Não é porque tem um dom carismático. Um dom a pessoa recebe, pode ter hoje e amanhã nada. Mas é um homem que já nasceu para esta finalidade. É o homem que tem em sua boca o assim diz o Senhor. Nós podemos observar, lendo em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu para Israel, Deus falou para Israel do Monte Sinai. Deus desceu sobre aquela montanha, uma nuvem espessa, trovões, raios, um som de buzina fortíssimo, e o povo havia chegado até o limite ao pé da montanha. Mas quando eles viram o seu Deus, o povo se recuou, temeroso. E ali Deus deu os mandamentos: não matarás, não roubarás, ouve Israel, eu sou o único Deus, não terás outro Deus diante de mim. E mais tarde, esses mandamentos, eles foram escritos naquelas tábuas de pedra que Deus deu a Moisés. E a Escritura nos diz em Êxodo 20, verso 18 ao 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés:
fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Então ali foi estabelecido o canal pelo qual Deus trataria com o povo. E o próprio Deus disse, é muito bom isto. E isso também estava dando uma oportunidade, estava alicerçando, cimentando a vinda de Cristo, que é o profeta dos profetas. Então Deus sempre usa este canal. O homem sempre é o instrumento na mão de Deus. E nós podemos ver que, ainda lendo essas escrituras, em Deuteronômio capítulo 5, as escrituras nos diz assim, no verso 22 em diante, quando Deus falou com Israel ali do monte. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz. E nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. Então, o livro de Deuteronômio estava Moisés relatando o que havia acontecido. A palavra Deuteronômio significa 2 leis. E só existem essas 2 leis, a lei da vida e a lei da morte. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças de vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo hoje. Vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus, do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que dissera o Senhor. O povo pedindo a Moisés, trate com Deus, não é, Moisés? E tu nos dirás tudo o que te dissera o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Então, irmãos, isto nos mostra que não é qualquer um que pode ser profeta. Não, não é qualquer um. Não é qualquer homem, porque é preciso ter uma estrutura para tal coisa. Alguém pode dizer, eu sou profeta e blá, 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 mas um profeta mesmo, ele é algo diferente. Ele pode predizer futuro, ele pode predizer as coisas, e a prova que é verdadeira é que aquilo acontece. Se predizer não acontecer, não é nada. E hoje em dia, muitos que se diz profeta, mas só no blá, 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 só na enrolação. E não tem nada para provar, comprovar, vindicar a sua chamada, a não ser usando esse blá, 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 para enganar as pessoas. Então o homem comum, ele não tem estrutura para isto. Tem que ser uma pessoa especial. E Deus sempre
cria esses homens, vamos dizer, usa esses homens de uma maneira especial. Pode ver que vem desde o ventre. Você pode observar isso ali no livro de Jeremias, capítulo 1. Eu vou caminhando aqui devagar para mostrando a vocês pela Bíblia. Capítulo 1, do verso 4 em diante. Jeremias dizendo: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então, o profeta, ele já vem de nascimento. Não é um grupo que reúne e elege fulano como profeta. Não, não, não. Ele é uma pessoa que já vem desde o ventre de sua mãe, predestinado para tal ofício. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, estamos vendo que um profeta é um homem a quem Deus traz de uma maneira já escolhida, não é certo? E, como eu disse no início, não é a pessoa receber um dom carismático, então, ter um dom. Eu profetizei, eu falei línguas, eu traduzi. Entende? Isso são dons. Isso não faz a pessoa ser um profeta de nascimento. É um dom. Dom quer dizer presente. Por exemplo, você pode encontrar dentro da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa-me ir devagar, como eu disse. Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 até o 10. Deixa eu me encontrar aqui. Ora, disse Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Paulo está nos mostrando esses 9 dons
que Deus dá para a sua igreja, inclusive o dom de profecia. Mas é um dom. Não é que essa pessoa se torna um profeta. Ela profetiza através de um dom. Então, irmãos, nós podemos ver que um profeta é um homem especial, é o comunicador de Deus para o povo, é o canal pelo qual Deus se revela, Deus se manifesta, Deus revela os seus segredos. Então, é um homem que tem uma estrutura especial, por isso ele já nasce com essa estrutura. Ele já nasce. Não pensa você que você suportaria, tem essa tal estrutura. Não. Para isso é preciso ser trazido por Deus. Agora eu quero entrar em um segundo tópico, mostrando a vocês pelas Escrituras que Deus sempre usou este canal. Quando o povo pediu a Moisés, fala a Moisés, Deus contigo e não conosco. Ali foi estabelecido isto, e Deus disse, é muito bom, o povo falou bem. Oxalá que me ouvissem tudo. Então nós vamos às Escrituras em Hebreus, capítulo 1. Começando com o verso 1, mostrando a vocês que Deus sempre falou através de seus profetas. Deus sempre usou este canal. Paulo diz assim, capítulo 1, verso 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Não é certo? Então, Deus falou, nos diz a Bíblia, de muitas maneiras, não só de uma, de muitas formas, usando sempre este canal que é os seus comunicadores, os seus profetas. Nos falou por visões, nos falou pelas profecias, nos falou dando a eles a inspiração ou falando diretamente a eles. Por isso que nós temos dentro das Escrituras, vamos dizer, uma trilha deixada por esses profetas, apontando o Cristo. Todos apontaram para Jesus. Os sofrimentos que Jesus teria que passar, o que Jesus teria, quais seriam os sinais que acompanharia. Então, nós temos esses indicativos. É comum você, quando viaja, tem ali as placas na beira da estrada, são sinais que vai lhe indicando curva fechada, na ultrapasse, ou isto e aquilo. Então, é aquela placa que vai nos levando até Jesus. O próprio irmão Branham, ele diz que às vezes o diabo vem e tenta, entende? Dizer que Jesus não era Deus, mas era um homem especial com dons. Mas o que ele fazia é o que cada um deve fazer. Recorra às Escrituras. Vai lá em Moisés, vai lá em Isaías, vai lá em cada ponto das Escrituras. Entende? E daí você vê o indicativo, essa placa indicando
Então não é uma coisa de hoje, é uma coisa que veio pelas Escrituras, os profetas nos apontando. Pedro nos fala isto em 1 Pedro, você pode acompanhar. 1 Pedro, a partir do verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Então, não foi para eles que eles profetizaram. Tudo aquilo foi para nós. Eles foram essas placas indicativas, como Isaías diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Salmo 22, crucificaram-me as mãos e os pés. E assim por diante. E você pergunta, quem é este? Então, feche a brecha da dúvida, olhando para profecias, para esses homens a quem Deus usou há milênios de anos passados. Então, vamos seguir adiante. Nós vimos que Deus fala de muitas maneiras e falou pelos seus profetas, e estes nos anunciaram a Cristo. Nós encontramos no caminho de Emaús, em Lucas 24, a partir do verso 25 até o verso 27, quando aqueles dois discípulos vinham tristes, conversando, estavam eles pesarosos, porque havia matado a Jesus, e eles criam que seria ele aquele que restauraria Israel. E quando Jesus saiu dali, vamos dizer, e os alcançou, perguntou: por que vocês estão tristes? O que é que vocês estão falando? E eles disseram: é só tu estrangeiro e não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Qual foi a reação de Jesus diante da ignorância deles concernente às Escrituras? Por isso que é necessário que cada um conheça bem a sua Bíblia. E nós encontramos, então, estas palavras. Que Jesus, a sua reação foi esta: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Nós vemos que Deus quer que tenhamos uma fé aonde ela se baseia, não baseada em emoções, não baseada sobre homens, mas baseada nas Escrituras, através das profecias desses homens que são, como disse Pedro,
são como suas profecias, é como um farol. E para que serve um farol? Para orientar os marinheiros. Ele está para avisar do perigo ali. Então, nós devemos crer e atentar para estas profecias, para as Escrituras. E Deus quer que você tenha uma fé, que cada um de nós tenhamos uma fé bíblica. Não uma fé formada de conjecturas da cabeça de um teólogo, quem quer que seja, mas bíblica. Jesus poderia ter dito para aqueles apóstolos: veja, sou eu estou aqui, mas ele não fez isto. Eram homens bons, eram homens amáveis, eram homens que havia lhe seguido, mas ele simplesmente começou a puxar as profecias, começando por Moisés, indo por Salmos e por cada profeta na Bíblia. Vamos dar um exemplo. Não diz as Escrituras: alegra-te, ó filha de Sião, aí vem o teu rei. Manso, pobre, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta de carga. Vocês recordam que Deus falou isso lá em Micaías? Em Miqueias? É mesmo. Quando chegou no Salmo, crucificaram-me as mãos e os pés. É mesmo. Então a fé deles foram criando raízes no terreno próprio, que é as Escrituras. Assim também a sua fé, a minha fé, ela tem que ter base, ela tem que ter um alicerce. E Paulo disse em Efésios 2:20, que o fundamento foi colocado pelos apóstolos e profetas de Cristo. Então nós temos que ficar sobre este alicerce. Não no que diz uma religião, o que diz a denominação, o que diz aquele grande fulano. Você tem que checar pela Bíblia. Não importa quem diga, aquilo tem que ter base bíblica. Se não tem, não construa a tua casa sobre areia, mas ponha sobre a rocha. Ponha sobre a palavra, Cristo. Então vejamos que Jesus queria que eles tivessem uma fé, como cada um também deve ter esta fé, originada pelas Escrituras. E um homem ou uma mulher comprometido com as Escrituras não é jogado daqui para ali, porque ela sabe onde está firmada. Entende? Não está firmada sobre sensações, sentidos, não, mas na verdade. Por exemplo, Moisés, quando Jesus falou, vamos dizer, para aqueles dois apóstolos, entende, que começou a abrir lá em Moisés. Por certo, Jesus citou isso aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18, verso 15 em diante. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti. Estava falando de Jesus. De teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quando o povo
pediu a Moisés que Deus não falasse com ele, então isso foi estabelecido, o canal profético, do qual Jesus é a principal pedra de esquina, é o alvo. Todos os demais homens profetas apontaram para este alvo. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Aleluias. Davi, por certo, Jesus falou para aqueles 2 discípulos, abriu o Salmo 22 e leu para eles. Quem sabe o Cleófas, creio que foi esse, né? O que disse no Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? O que foi que ele clamou ali na cruz? Lama, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? E aí segue, leia o Salmo 22. Quando você chegar lá no verso 18, você vai encontrar: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Pensem vocês, 1000 anos antes de Jesus, o profeta, o Espírito de Deus em Davi, sob essa inspiração, ele fala que até as vestes de Jesus seria lançado sortes entre os soldados e seria repartida entre os soldados e a túnica foi lançado sorte. Fizeram ali um par o ímpar, né? Então vocês podem ver que há uma trilha, há uma seta indicando. E Deus sempre usou esses homens especiais. Nós cremos, todo cristão crê nos profetas, não é só Israel, não. Nós vemos em Isaías capítulo 7, e por certo Jesus citou isto para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Verso 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Que é Emanuel? Deus conosco. Uma virgem, por isso que o anjo Gabriel foi até a Virgem Maria e anunciou que ela seria mãe. Agora, para ela que, se ela quisesse ser a mãe, ela teria que concordar, porque Deus não faria isso à força. E ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Então, vejamos que são indicativos. Essa trilha por onde você pode vir caminhando desde Moisés, desde Gênesis, quando Deus matou o cordeiro, através dos símbolos, através de profetas, Deus sempre apontou para Cristo, para Jesus. Também nós podemos ver em Miqueias. Eu estou falando que Deus sempre falou através de profetas. Miqueias capítulo 5, verso 2. Esse profeta ele fala até a cidade que nasceria.
o Cristo. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Deus, através de Miqueias, disse qual seria a cidade, o local que nasceria o Cristo. Por isso que, no tempo do nascimento, olha bem como Deus trabalha usando as coisas. César havia feito um decreto que todos teriam que ir na sua cidade natal para se registrar. Era um recenseamento que eles estavam fazendo, levantando ali. E José, que morava em Nazaré, desceu com Maria, Maria estava grávida, vieram até Belém. E quando nasceu, e Cristo nasceu ali em uma manjedoura. E nós vemos a história daqueles 3 magos que vieram lá do, sei lá, do Oriente, lá da Índia, sei lá de onde. Eles viram a estrela e a estrela dizia que o rei dos judeus havia nascido. O importante é que eles vieram direto à capital, onde estava o templo, onde estava o papa do templo, que era o sumo sacerdote, e todas as coisas. Eles vieram ali e vieram perguntando onde é nascido o rei dos judeus. E toda Jerusalém se espantou, o povo se espantou, os sacerdotes, até o rei Herodes. Por quê? Esses homens vieram de tão longe, eles não vieram à toa. Então, Herodes congregou os sacerdotes e perguntou aonde deveria nascer o Cristo. A resposta era categórica, foi rápida. Belém, porque está escrito, e tu, Belém de Efrata, de modo algum és a menor cidade de Judá, porque de ti sairá o meu guia. E os magos foram a Belém e ali encontraram o menino. Então, irmãos, nós vemos que este foi o canal. Eu estou mostrando a vocês que Deus sempre usou este canal, profetas. Por isso que temos que estar atento aos profetas que Deus tem enviado. E em nosso tempo, Deus nos enviou um profeta, com assim diz o Senhor. Vamos ainda olhar outra escritura, que por certo Jesus citou para os seus, ou aqueles 2 discípulos, né? É Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Quem sabe Jesus diz, vocês lembram que o profeta Zacarias disse isto? Alegra-te muito, ó filha de Sião, verso 9. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Eu penso que aqueles 2 discípulos, eles disseram, é mesmo, é mesmo, é mesmo. E a gente não via isto. Não via isto, não é certo? Então, o próprio Pedro, na sua carta, segunda carta, capítulo 1, vamos lá. Capítulo 1, encontramos
no verso 19 ao verso 21, isto: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, irmãos, que Deus possa vos abençoar. Hoje nós vamos ficar nesses dois tópicos, entende? O que é um profeta e que Deus usa sempre aos profetas. No Velho Testamento, eles eram chamados, lá antes de Samuel, o juiz Samuel, eles eram chamados de videntes. Olha bem, de videntes. Antigamente não era chamado de profetas, mas videntes. Quer ver? Vamos ler as escrituras nisso. Creio que está em 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. Vamos ver se eu acho isso aqui. Está aqui. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. O que é um vidente? É o mesmo, hoje na linguagem moderna de Samuel para cá, chama-se profeta. Agora você pergunta, o que é um vidente? Vidente é a pessoa que tem a faculdade de ver o passado, prever o futuro e ver cenas mesmo não estando presente nelas. Aí está o que é um vidente, que é um profeta. É a pessoa que profetiza e faz previsões por meio de uma visão sobrenatural. Isso é o que o dicionário nos ensina. Nós temos aqui uma pergunta, vou responder essa pergunta. Alguém faz uma pergunta. Explique sobre os versículos que diz que os profetas foram até João Batista. Claro, os profetas da lei, porque João Batista foi justamente o vínculo entre o Velho e o Novo Testamento. Então aqueles profetas que apontavam para a lei, eles vieram até João Batista. E o último foi Malaquias, o último deles. Agora, dentro do Novo Testamento, nós temos os profetas. Por exemplo, Ágabo era um profeta, Paulo, ele diz, eu apóstolo e profeta dos gentios, entende? Então, o próprio Jesus disse, eis que eu vos enviarei profetas, sábios, entende? E se você olhar lá em Coríntios, Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas. Então, nós temos profetas no Novo Testamento. Mas a lei e os profetas da lei vieram até João. Nós estamos no tempo da graça. Então, Deus tem os profetas para hoje. Pai, queremos lhe agradecer por este mapa bíblico que nos leva ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo.
Ajuda, Senhor, a cada um a ter uma fé clara e firme em Tua palavra. Abra o entendimento para compreender as Escrituras. Em nome de Jesus rogamos. Amém.